Estou com o doutor Luciano aqui, que junto com o doutor Alexandre são os meus médicos cardiologistas, e eu pedi que ele elaborasse uma lista, certo? De 10 cuidados mais importantes para que o seu coração seja eterno. Então já clica no gostei, se inscreve no canal. Luciano, obrigado por disponibilizar esse tempo. O que você consegue dizer, as 10 coisas mais importantes para o coração viver para sempre, que é o que a gente quer? Vamos lá, número 10. Tá? Saiba como está teu coração. Para isso, ter um acompanhamento médico é importante. Quando você tem um acompanhamento médico, você vai ter informações de como está o teu coração no momento. E às vezes você tem alguma queixa que você acha que não é do coração e pode ser do coração. Tô ofegante, problema no pulmão, ele não é coração. Às vezes é coração. Ainda mais se você faz algum tipo de recursos ergogênicos, principalmente. A gente já falou sobre isso, tá, pessoal? Lembra de procurar dentro do Twin mais tema. E eu vou deixar o contato dos dois aqui, certo? Caso você não tenha um médico de cardiologista de sua confiança, tá aqui 2. 9. Atentar para o fator de riscos. Principalmente os riscos tradicionais. Diabetes, hipertensão, tiroidopatia, dislipidemia, paciente com obesidade, paciente com sedentarismo, que são riscos modificáveis, né, no paciente. Isso são fatores que são sabidamente conhecidos, fatores que vão trazer problemas cardiovasculares se não tratados. E quando você aborda ele, você trata ele, você reduz muitos riscos cardiovasculares, como infarto, derrame, inclusive, para o paciente. Com isso, você consegue aumentar a tua longevidade. Eu vou falar uma dica que eu sempre deixo para os meus alunos da consultoria. Exame de sangue acho legal, lógico que depende do caso, né? Mas pelo menos você fazer uma vez por ano, às vezes o pessoal esquece, né, doutor? Sabe o que eu oriento? Qual é o mês que você faz aniversário? Eu faço aniversário em fevereiro. Então você sabe que em fevereiro você deve... Te dar de presente. Isso, você deve um exame de sangue. Então, já estou em março, já foi meu aniversário, não tirei exame esse ano, então já estou devendo. Então, cria esse gatilho para que você não descuide da sua saúde. Quando a gente fala em avaliações de laboratórios, né, exames de sangue, se você é portador de fatores de risco, isso aí tem que ser reduzido para pelo menos uma avaliação a cada 6 meses. Se você é uma pessoa saudável, que você conhecidamente não tem nenhuma comorbidade, você já fez uma investigação, está tudo em ordem, uma vez por ano está de bom tamanho. Então coloca aí o aniversário de namoro e o seu aniversário se você tiver qualquer problema, certo? Perfeito. Vamos lá. Falamos o 10, falamos o 9, vamos para o 8. Praticar atividades físicas regularmente. Inclusive, incluir atividade aeróbica. Tá, já foi falado, né, Leandro? Falamos aqui, já falei isso no meu curso que ensina como montar treino, periodização do zero. O aeróbico ele é complementar à musculação, tá? A adaptação que um faz, o outro não faz e vice-versa. A atividade física, seja ela de força ou atividade aeróbica como endurance ou corrida, etc., são atividades que vão trazer para você uma melhora no condicionamento cardiovascular. Você reduz mortalidade com atividade física e você melhora alguns fatores, entre ele perfil glicêmico do paciente, você melhora a resposta da insulina a nível periférico com atividade física, você consegue perder peso. Então, assim, você vai criar um hábito saudável, porque você está fazendo uma atividade física, você lembra que você tem que cuidar da tua dieta, então vai puxando vários gatilhos para você poder melhorar. Por isso que a atividade física ela é super importante para você manter uma longevidade e uma proteção cardiovascular. Bom, vamos lá. 7, gente. A importância de você promover hábitos saudáveis. Isso está incluso com uma dieta saudável, ter uma boa noite de sono, dormir bem. Geralmente a gente fala em dormir entre 6 e 7 horas, o ideal são 8. Além de você já praticar atividade física, que já foi falado anteriormente no item 7. Então, assim, comer bem, cuidar do sono, diminuir o estresse, trabalhar em ambientes saudáveis, tudo isso vai te ajudar a você poupar esse coração e você aumentar a longevidade. Então vamos lá, 6. Tinha colocado, agora há pouco falei sobre sono, mas eu coloquei um item 6 que tem sido muito importante para muitos pacientes. Dormir de 7 a 8 horas por dia, ou noite no caso. Tá? Por que dormir bem faz bem para o paciente? Primeiro, sono REM, que você tem um sono restaurador, no dia seguinte você vai acordar bem. Você vai estar bem disposto. Quando você dorme bem, você diminui as catecolaminas circulantes. Quando você dorme mal, no dia seguinte você vai estar estressado, indisposto, e esses níveis de catecolaminas aumentadas, que a gente chama de adrenalina, noradrenalina, etc., aumentam níveis pressóricos, aumentam riscos maiores de você desenvolver doenças.
E uma noite ruim de sono, principalmente se o paciente for portador de uma síndrome chamada de síndrome apneia hiperapneia do sono, você tem um risco muito aumentado de sustentar níveis pressóricos mais alto, risco de arritmia, inclusive de morte súbita. Então, dormir bem é importante. Se você tem problemas de sono, investigue a causa, trate-a, que vai realmente trazer para você longevidade. Item 5. Evitar substâncias entorpecentes, tabagismo, bebida alcoólica em excesso. Gente, nada contra a bebida alcoólica, tá? Tô falando o excesso. Tomar um bom vinho, ter um momento de tomar cerveja de conversação com os amigos, isso é excelente também. Ter lazer também é promover saúde, tá? Tô falando dos excessos e dos abusos, principalmente o uso de tabagismo, do cigarro, no caso, do tabaco, e bebida alcoólica em excesso e as drogadições. Isso vai diretamente de encontro a não ter longevidade. Direto. O charuto pode entrar aí também? Porque você não inala a fumaça, mas a nicotina entra pela mucosa. Com certeza sim, tá? Você não inala a fumaça. Na verdade, você não vai tragar. Muita, né? Você não vai tragar, mas quando você está aqui no ambiente, aqui, soltando, outras pessoas fumando, você está inalando essa fumaça do mesmo jeito. Então, entre aspas, como se fosse uma atividade menos ativa, mas está ativa, tá? É a mesma coisa você falar aquele cara que está fumando na tua frente, que você não está fazendo, você acaba fazendo a parte passiva. Outro ponto importante, além do tabagismo, são os vapor, né? São os cigarros, narguilé, tudo, sim, porque a gente tem observado muitos jovens fazendo uso, mas muito mesmo, né? A quantidade. Eu tenho amigos que realmente eles fazem uso aí, quando a gente se encontra, assim, praticamente quando a gente está ali chegando 2, 3 horas da tarde ali com o encontro da galera, cara, dá 10, 11 horas da noite, os caras estão lá fumando continuamente, tá? E isso potencializa muito danos cardiopulmonares, até mais que simplesmente um simples cigarro que você está tragando aqui. Muito mais potencializado. Então, pessoal, item 3 da lista aí, uso de anabolizante. Atenção, cuidado. Se você, porventura, tem hipogonadismo, você vai ter benefício com o uso, desde que você mantenha níveis fisiológicos. Se você quer fazer uso para fins estéticos, hipertrofiar, performar, nessas situações, você vai ter níveis de testosterona suprafisiológico, que aí você já começa a fazer dano no sistema cardiovascular e aumenta risco. Então, cuidado, o anabolizante pode trazer problemas sérios para o coração. Então, a ideia é de evitá-los. 2. Eu optei por usar anabolizante. Certo, que aqui é o canal pode acontecer. Eu optei por usar anabolizante. Então, assim, quer usar anabolizante? Entenda dos riscos, dos danos que ele pode provocar no sistema cardiovascular, para você realmente de fato, se vai optar ou não pelo uso. Se vai fazer uso, tenha sempre um acompanhamento de um profissional especializado, que entenda do assunto, que vai realmente te mostrar a real situação que o anabolizante pode causar para o teu organismo, e aí sim você tomar uma decisão do uso ou não do anabolizante aí, de uso crônico. E por último, gente, vamos lá para o último, né? Uso de estimulantes. Espera. O uso de estimulantes, a gente tem um vídeo só sobre isso aqui no canal. Então, porque é um tema um pouco mais complexo, pode entrar em café, cafeína, pré-treino, termogênico, hormônios da tireoide, clenbuterol, aerolina. A gente falou de tudo isso neste vídeo aqui. Dê uma conferida e não esqueçam de seguir o Alexandre e o Luciano, que o link está aqui na descrição, que são meus médicos cardiologistas.